Dor nos olhos, você sabia que isso pode ser sintoma de glaucoma? A pressão alta no olho, uma doença que cega se não for tratada a tempo? Pois é, o glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível no mundo, certo? E em alguns casos você não sente nada, ela pode ser até mesmo assintomática, não causar dor nem vermelhidão. Às vezes você já perdeu a visão de um dos olhos e sequer notou. Porque o que a gente faz no dia a dia é sempre estar com os dois olhos abertos e não comparar a visão de um com o outro, né? Então, assim, é sobre isso que a gente vai falar hoje. A principal causa de cegueira irreversível no mundo. Vamos lá? Bem, provavelmente você já ouviu falar que existem várias doenças que causam cegueira, certo? Nós temos a catarata, tem descolamento de retina, ceratocone, né? E quando eu me refiro a cegueira é ficar tudo preto. É quando as luzes se apagam e você não enxerga mais nada. Isso é cegueira. Não é quando a sua visão está embaçada ou que você tem um grau alto e usa óculos, não. Certo? É normal talvez até. Isso não tem relação com essa doença que a gente vai falar hoje. O glaucoma é uma doença que vai fazendo com que você perca a visão progressivamente. Pode acontecer até de forma abrupta em casos de crise muito graves de glaucoma, né? Mas na maioria dos casos é de forma progressiva. Você perde aos poucos, a pressão vai subindo aos poucos. Por isso é tão importante que você consulte todo ano. Até porque você não ter glaucoma hoje não exclui de você não ter daqui 6 meses ou um ano. Então, quando você faz consulta anualmente, você está, de certa forma, cobrindo e reduzindo o risco de você ter uma doença que não vai ser tratada. E mesmo que você venha a ter, quanto mais cedo diagnosticado e iniciado o tratamento, menor a chance de você perder visão. É uma doença que não tem cura, mas tem controle. O tratamento do glaucoma é através de colírios. Mas o que causa o glaucoma? É a mesma coisa que pressão alta, hipertensão? Não, não é. O glaucoma acontece por um mecanismo onde nós temos aumento da produção do humor aquoso. O humor aquoso é um líquido que é produzido dentro do nosso olho, conforme você vai ver aqui. Ele é produzido dentro do olho e é drenado pelo olho para fora do olho, certo? Através dos vasos. O que vai acontecer no glaucoma é que a capacidade de drenar esse líquido, às vezes ela não é suficiente, então a pressão aumenta. Ou então a produção ela se torna maior, certo? Por uma predisposição genética ou alguma doença, enfim, do que a capacidade de drenar. Com isso a pressão aumenta. Sempre se pensou que o glaucoma fosse a pressão que fosse acima de 21. Por quê? A pressão intraocular, a pressão do seu olho é diferente da arterial, né? Que é normal ali, que você já sabe, né? Até 14, né? Até 12, né? Bem, o normal da pressão é de 8 a 21. Mas, nos últimos anos, já há algum bom tempo, foi-se diagnosticado e observado que existe também uma outra doença, o glaucoma de pressão normal. Ou seja, a pessoa tem uma pressão entre 8 e 21 e apresenta a doença. Mas então como que você vai saber se tem glaucoma? Somente se você fizer uma avaliação com o médico oftalmologista. Por quê? Somente um médico está apto a fazer uma avaliação completa da sua visão. E toda vez que você vai trocar o grau dos óculos, é uma oportunidade para diagnosticar e rastrear se você tem alguma doença. Até porque você provavelmente, como enxergar é algo tão simples como respirar para você, talvez você nunca se atentou à falta que isso pode fazer. Tenta ficar com o ar preso, fecha o ar, tenta ficar sem respirar por alguns segundos. É possível, né? Já dá desespero. Pense a mesma coisa da visão, como pode ser desesperador se as luzes se apagarem para você. Então, por isso é necessário que você faça a consulta com o médico, onde ele vai verificar a pressão do seu olho depois que ele fizer o exame de vista e vai ver o fundo do olho. No fundo do olho ele vai observar um nervo, que é justamente a parte do nosso olho que é afetada pela pressão e que faz com que você observe o avanço da doença do glaucoma. Além desses exames que são feitos na consulta, o seu médico, se ele observar qualquer alteração no nervo, um histórico familiar ou alguma predisposição, uma suspeita da doença, ele vai solicitar outros exames. São vários, não se assuste. E às vezes você pode até pensar, pô, mas são caros, doutor, é muito exame. O que é mais caro? Fazer um exame ou você ficar cego, incapaz de trabalhar, levar o sustento para sua casa, enxergar o rosto de quem você ama? Então, cuidar da visão é fundamental. Os exames principais que vão ser realizados são retinografia, paquimetria, gonioscopia, OCT, teste de sobrecarga hídrica em alguns casos para verificar se a sua pressão está oscilando ou não. Se ela já estiver alta, ele não é necessário nesse momento, só depois, quando tiver em uso de colírios. Além disso, campo visual, certo? E pode ter algum outro exame que o médico pode julgar necessário. Bem, somente após esses exames, se a sua pressão não estiver muito elevada e a sua visão não estiver bem prejudicada, é que vai ser possível confirmar ou não a doença.
Esses mesmos exames servem para acompanhar a evolução da doença. É uma doença que não tem cura, ou seja, uma vez diagnosticada de forma correta, você vai ter que fazer acompanhamento regularmente. O ideal é uma vez ao ano, mas na maioria dos casos, dependendo do estágio da doença, o médico pode pedir que seja 2 vezes ao ano ou até mesmo 4 vezes ao ano. E o tratamento da doença vai ser através de colírios. Existe hoje também lasers. Dentro dos colírios, nós temos 4 tipos de remédio que podem ser feitos, certo? Para tratar a doença da pressão do olho. Os lasers são uma outra opção. E a cirurgia em si, ela está indicada para alguns tipos específicos de glaucoma, onde não há resposta ao tratamento com colírios. Por quê? A cirurgia funciona menos do que o colírio. O colírio ele tem por objetivo reduzir a pressão entre 10 a 20% mais ou menos da pressão que você tem. Então, às vezes, você vai usar mais de um. Esses mesmos colírios, às vezes, são caros, mas você pode encontrar até mesmo em farmácia popular, ou o Estado pode prover. Bem, o colírio é algo que você não deve parar de usar em hipótese alguma. E todo colírio tem algum efeito colateral. Então, irritação, vermelhidão, desconforto com o colírio pode ser que ocorra. O importante é que você não pare de usar, a não ser que você passe mal com a medicação. E se isso acontecer, retorne o quanto antes, justamente para trocar o colírio e você não ficar sem. O glaucoma é uma doença bem complicada e existem vários tipos de glaucoma. Ele pode acontecer em qualquer idade, em bebês, em adolescentes, em adultos, em idosos, em qualquer raça. E existem tipos específicos de ângulo fechado, ângulo aberto, pigmentar, tem glaucoma relacionado a trauma, a infecção, a inflamação. Por isso que consulte regularmente com o médico oftalmologista. Bem, isso é o que eu tinha para falar hoje sobre glaucoma. Para saber um pouquinho mais, não deixe de seguir o canal aqui e acompanhar os próximos vídeos, tá? Precisando, entre em contato com a clínica e marque uma consulta comigo ou com alguém da nossa equipe.